Deixa ele. Falei pra ele ali, você fica com esse negócio, maná! E como a gente sobe depois? Dá-lhe um maná. Graças, Pai, gente. Me ajuda em nome de Jesus. Abra a Bíblia de vocês em Ezequiel. Se coloque de pé, vocês cansou? Ezequiel, capítulo 2. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó. Hoje Deus vai levantar você. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Pai, obrigado pela tua presença, nós sabemos que ela está aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu povo, porque eu sei que o Senhor os trouxe aqui para um propósito. Eu sei que o Senhor vai levantar pessoas aqui. Porque eu sei, Pai, que todas as vezes que a tua palavra nos dá uma ordem, é porque existem coisas sobrenaturais para acontecer. E eu sei, Pai, que sobre a vida dos seus filhos, sobre este lugar, haverá um novo tempo, haverá crescimento. E para isso, Deus, o Senhor, vai falar aos nossos corações aqui. Então eu te peço, Deus, para que o Senhor prepare o ambiente do nosso coração. Senhor, para que o Senhor silencie as nossas emoções, para que o Senhor traga clareza à nossa mente e que o nosso entendimento esteja focado em Ti neste momento. Que toda distração desse ambiente agora bata em retirada, Pai. E que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito esteja totalmente focado naquilo que o Senhor deseja falar. Cumpra o Teu propósito em nosso meio. Que o nosso coração seja um solo preparado. E que, Pai, a Tua semente venha a ser liberada. E que nós possamos, através dela, produzir frutos de alegria. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Se assente glorificando em nome de Jesus. Gente, todo mundo passa por crise, né? Eu acho que uma das crises que a gente mais difícil que nós enfrentamos no século 21 foi a pandemia. E eu acredito que se cada um olhar para o seu cenário hoje, começa a enxergar ainda resquícios e destroços que essa crise deixou. Então, se a gente olhar para as muitas famílias, elas ainda velam seus mortos, as suas percas, depressão, ansiedade, traição que cometeram dentro de casa, divórcio, famílias que foram destruídas porque não suportaram a presença um do outro. Então até hoje a gente vê portas que se fecharam e que não se abriram mais, empresas que faliram. Quando a gente se depara com esse texto de Ezequiel capítulo 2 aqui, ele está passando por uma crise também. Porque a palavra de Deus nunca nos isentou de uma crise. E talvez alguém pergunte, mas pastora, por que Deus não nos livra? Se Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Porque na verdade, gente, Deus no meio da crise, Ele quer saber do nosso posicionamento. Porque a crise revela quem nós somos diante de Deus. A nossa postura determina quem nós somos e aquilo que nós vamos viver diante de Deus. Se nós olharmos para o contexto histórico de Ezequiel aqui, a Bíblia diz que ele foi levado junto ao rio Quebar com mais de 10.000 homens, num cativeiro na Babilônia. Ele está preso. O texto nos diz que esse povo chorava. Não é uma crise que nós vivemos aqui, não. Pensa na crise agora. E toda crise frustra a gente, sim ou não? Porque toda crise vem com ela frustração.
Toda crise carrega uma frustração. Porque quando a crise chega, ela não pede licença, ela arrebenta a porta. Ela traz medo, ela traz insegurança. Toda crise, quando chega, ela faz uma mulher fiel e temente a Deus olhar dentro de casa e ver a sua família se romper. Toda crise, quando chega, traz para a vida de filhos e filhas frustração por olhar dentro de casa e não enxergar em seus pais o reflexo de quem é Deus. Toda crise, quando chega, traz a frustração de alguém que orou pela cura de uma enfermidade, quando se depara com a enfermidade ainda presente na vida. Frustração. Esse povo aqui está frustrado, porque afinal, eles conheciam a Deus, mas agora eles estão presos em um ambiente de crise. E isso me lembra o cântico de Salmos, lá 137, coloca para mim. Nós vamos ler junto versículo 1 e 2, olha o que diz, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Então agora o povo que está cativo, eles abrem mão da harpa, eles abrem mão da fé, eles abrem mão da adoração, porque na crise a frustração chega e o que eles fazem? Senta e chora. Olha o versículo 2. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Pendurar harpa é uma frustração. Esse povo aqui, na verdade, eles não estão deixando a fé, mas eles estão deixando de expressar a tua fé. Porque a Bíblia não está dizendo que eles jogaram a harpa fora, a Bíblia está dizendo que eles penduraram ela. Essa é a figura de um crente que vai para a igreja, mas não adora mais. Essa é a figura de uma pessoa que está na igreja, mas não clama. Essa é a figura de alguém que pendura a harpa, porque ainda tem fé, mas não está mais no ambiente da adoração, no ambiente do clamor. Frustração. O povo aqui está clamando. Talvez alguém chegue e diz, adora, levanta, está chorando por quê? E alguém diz, como clamar aqui? Como tocar uma harpa aqui? Se nós estamos em ambientes estrangeiros, território que não conhecemos. Porque o mais fácil no ambiente da crise, quando a gente é frustrado, é pegar a harpa e pendurar. Abrir mão, deixar para lá. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje, pegue a harpa de volta. Pegue a harpa de volta. Ezequiel, neste momento, também está à beira do rio Quebar. Muitas pessoas chorando e prostrado. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, no meio da dor, tem uma visão. Eu vejo aqui a figura de um povo olhando para o chão, mas eu também vejo a figura de um homem olhando para o céu. A figura aqui de uma multidão pendurando a harpa, mas a figura de um homem que não decidiu olhar para aquilo que o cenário está produzindo, mas para aquilo que o céu está revelando, porque ele entende que o céu ainda governa a história. Duas figuras de pessoas aqui. Duas figuras de pessoas aqui. O cenário é o mesmo. O exílio é o mesmo. A crise é a mesma.
Mas aqui existe um povo que se entrega à dor, mas existe alguém que se entrega à visão. Porque o problema não é o ambiente em que você está, mas é onde os seus olhos estão olhando. Não é sobre o seu cenário. Não é sobre a estação em que você está vivendo, mas onde estão os seus olhos. Para quem você está olhando? O que você está enxergando? Ezequiel eleva os olhos. E Deus fala com Ezequiel. E o mesmo Deus que se manifesta através da visão, é o mesmo Deus que se manifesta por intermédio da sua palavra. O mesmo Deus que através da visão mostra a Ezequiel a glória dele, o trono dele, a plenitude dele. No capítulo 2, versículo 1, é o mesmo Deus que se manifesta na sua palavra. É por isso que o texto diz: e ele me disse. E disse Deus. E ele me disse. Deus ainda fala. Deus ama falar. Porque Ele sabe que é a palavra dEle que sustenta todas as coisas. Não é o teu sentimento, é a palavra dEle. Não é o exílio, é a palavra dEle. Não é o cenário, é a palavra dEle. É por isso que quando Deus diz, haja, ouve. É por isso que quando Deus disse gere e gerou. É por isso que Deus diz o mar vermelho se abra, o mar vermelho se abriu. É por isso que quando Deus diz paralítico ande, o paralítico andou. Porque quando Deus libera uma palavra, é a palavra que sustenta as coisas. Para onde você está olhando? Onde os seus olhos estão? Porque se os seus olhos estiver a palavra dele sustenta todas as coisas. E disse Deus. Porque quando Deus fala, multipliquem-se, vai multiplicar. Porque a palavra lançada não volta vazia. Porque a palavra de Deus também diz que nada é impossível para Ele. É por isso que Sara gerou. Porque nada é impossível para Ele. É por isso que o azeite multiplicou, porque nada é impossível para Ele. É por isso que o maná desceu, porque nada é impossível para Ele. É por isso que vai acontecer com você, porque nada é impossível para Ele. Eu não sei se você está entendendo o ambiente que você está, mas nós estamos em uma semana profética aqui, e eu quero declarar que você vai viver coisas grandes em Deus, você vai gerar, você vai crescer, e as coisas vão mudar. E disse Deus, filho do homem, filho de Adão, aquele que nasceu do pó, humanidade frágil. E disse Deus, eu sei que você não é capaz. E disse Deus, eu sei que você não pode. E disse Deus, eu sei que você não consegue.
Mas mesmo assim eu estou dizendo: se coloque de pé. Põe-te em pé. Pegue a harpa de volta. Ative o chamado de novo. Faz mais uma vez. Ei, filho do homem, levanta, pastora. Mas Ezequiel não está deitado, porque a ordem aqui não é para o corpo, a ordem é para o espírito. O Senhor está dizendo: levanta. Ai, candaianaia mandurifacerei. Está na igreja, mas o espírito está deitado. Encostou a harpa, pendurou ela. Filho do homem, eu sei que você não pode, mas o Senhor está dizendo para você: põe-te em pé. Põe-te em pé. Se levanta. Volte a orar. Volte a clamar. Se movimente. Volte a fazer aquilo que não era para ter parado de fazer. Toma de volta aquilo que você abandonou. Pega de novo aquilo que você deixou. Pegue a harpa de volta. Filho do homem. Deus está mostrando aqui a fragilidade da humanidade. Mas Ele também está posicionando o homem no seu devido lugar. Para mostrar para Ezequiel, para mostrar para mim e para mostrar para você o teu lugar. A tua posição. A tua incapacidade em um Deus que pode todas as coisas. A tua fragilidade em um Deus que tem todo o poder. Filho do homem, põe-te em pé. E eu sei que essa ordem de Deus é de uma área específica para cada uma das pessoas que estão aqui. Porque se Deus te trouxe para este lugar hoje, é porque existem áreas dentro de você que precisa se levantar. E o Senhor está dizendo: põe-te em pé. Põe-te em pé. A harpa ainda está aí. A promessa ainda está aí. O chamado ainda está aí. É só você voltar a tocar. É só pegar ela de novo. Isso é uma ordem. Todas as vezes que Deus se direcionou a um homem ou a uma mulher na Bíblia, levante-se, põe em pé. É porque algo grande viria pela frente. Deus está dizendo assim para você, ó: fortaleça a sua estrutura. Põe-te em pé. Porque aquilo que Ele vai liberar sobre a sua vida precisa ter uma estrutura preparada para receber. Filho do homem, levanta. E eu falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé. E eu falarei contigo. A ordem não foi: eu falo contigo e você se coloca de pé. A ordem não foi:
Deixa eu falar com você de novo para você se levantar. Porque tem gente esperando as coisas acontecer para começar a se movimentar. Mas a ordem é, primeiro você se levanta e depois eu falo com você. Primeiro você se levanta e depois eu cumpro o que eu prometi. Primeiro você se levanta e depois as coisas vão acontecer. Se levanta. Eu acho que quando eu estava lendo esse texto, ele prega por si só. Porque quando a gente lê, a gente sabe o que Deus quer da gente. Quando a gente lê, está estampado assim, ó, Carol, põe de pé. Cíntia, Daniel, põe de pé. Jéssica, põe de pé. Letícia, levanta. Porque quando a gente lê, a gente sabe, porque o Espírito Santo é aquele que conhece a gente por dentro, sim ou não? Só que a gente também sabe da nossa incapacidade. Porque quantas vezes você tentou e não conseguiu? Quantas vezes você se esforçou e não conseguiu? Porque a figura de alguém que está na igreja, mas está com o espírito deitado, é o que mais existe. Mas como Deus sabe que você é filho do homem, o mesmo Deus que libera a palavra é o mesmo Deus que sustenta ela. É por isso que ele diz, coloca no versículo 2 para mim. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Bate no peito e fala assim, ó, e me pôs em pé. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, ele vai te levantar hoje aqui. Já está te levantando hoje aqui. E o Espírito me pôs de pé. É por isso que o texto começa dizendo, filho do homem. Porque é o Espírito quem faz. É o Espírito quem levanta. É o Espírito quem fortalece. Se eu fosse dizer uma coisa para você e você só ir embora, ia ser ler esse versículo e dizer para alguém aqui, pegue a harpa de volta. E tem gente aqui precisando fazer coisas que deixou de fazer há muito tempo. E o Espírito Santo de Deus vai levantar homens e mulheres de Deus neste lugar. Porque tem coisa nova chegando. Tem algo acontecendo. Se coloque de pé. Deus olha para Gideão e ele quer fazer de Gideão um libertador de Israel. Só que antes de fazê-lo um libertador, o Senhor dá uma ordem para ele. E a ordem que ele dá é, Gideão, levanta. Porque eu não falo com fugitivo. Quando Deus quer mostrar a Josué a terra que ainda havia de vir, Moisés não está mais ali. A ordem que Deus dá a Josué, Josué, levanta e vai. Levanta
e vai. Porque eu não dou liderança e governo para quem se permanece prostrado. Está na hora de se levantar. Levanta e vai. E esse levanta de Deus, gente, não é bonitinho não. Porque Deus não cria nada conversando. Deus cria as coisas decretando. Porque o levantar de Deus é um comando, não é um pedido. Todas as vezes que Deus fala, põe-te em pé, levanta, isso é um comando, é uma ordem vinda do céu. Eu gosto de um exemplo que eu falei esses dias, de quando a Manu e o Pedro vai para a escola de manhã. E aí eu vou toda boazinha, né? Levanta, vamos para a escola. Já está perdendo a hora. Já está tarde, levanta. E eles enrolam, ó. Estou com sono, está frio, não quero ir hoje. E vai enrolando, aí de repente uma voz estronda lá do quarto. Pedro e Manoel, levanta agora. De repente, ó. Eles acordam meio até atordoados assim. Deus não fala mansinho quando Ele libera um comando. Ele não vai falar assim, ó, Manu, levanta. Pastora Fátima, levanta, minha filha. Vem aqui, vamos lá. Lara, vem aqui, segura aqui, vou te levantar. Não. Quando Deus fala, põe-te em pé, é o Natan gritando com as crianças. Se coloca de pé agora. Levanta, não sei nem falar brava. Levanta. Tem voz de autoridade assim aqui. Até você vai olhar para essa pessoa, você vai dar uma chacoalhada nele ou nela assim, para ver se o espírito dela levanta agora de uma vez por todas, sabe? E você vai olhar com aquela voz de cara de autoridade assim, você vai falar assim, ó, levanta, põe-te em pé. Olha para ele, olha para ela e fala, levanta, põe-te em pé, se conserta, tem coisa grande chegando, algo vai acontecer, se levanta, reage. Porque o nosso Deus é diferente, gente. E se Ele está falando para você, põe-te em pé, é porque Ele vai sustentar tudo. A palavra dEle vai sustentar tudo. O Senhor está dizendo para alguém, pegue a harpa, faz de novo, tenta de novo, faz outra vez, vai lá, a palavra sustenta. Eu sei que não é capaz, mas a palavra sustenta. Tem gente que precisa se levantar para o chamado hoje aqui. Tem gente que precisa se levantar na vida de oração hoje aqui. Tem gente que precisa se levantar para a tua casa, dentro de casa hoje aqui. Tem gente que precisa se levantar dentro da empresa hoje aqui. Eu não sei, mas eu sei que você sabe. Então está na hora de se levantar hoje aqui. Nós estamos em um ambiente profético. Eu não sei se você entende o que é um ambiente profético, mas eu vou te dizer uma coisa que você ouve sempre, e talvez para você só é uma frase de efeito, mas não, é uma verdade de Deus, porque em ambientes como esse, coisas extraordinárias acontecem. Então hoje é o dia de se levantar. Segura nessa mão dessa pessoa que está do seu lado. Ah, Espírito Santo de Deus. Vê se ele tem cara ou se ela tem cara de quem está caído ainda. Está com cara de quem está caído?
ou de quem está com frio? Você é tocha, irmão, não tem nessa de frio não. Reage. Quem veio com o sapatinho de fogo hoje aqui? Então nós vamos se levantar neste lugar aqui hoje. Porque eu sei que no mês de agosto a tua estrutura vai precisar suportar aquilo que o céu vai liberar sobre você, aquilo que o céu vai liberar sobre a tua casa. Ah, meu Deus, se vocês pudessem sentir e ver o que eu estou vendo aqui. Filho do homem, o meu Espírito vai te levantar. Vamos adorar a esse Deus. Vamos clamar a esse Deus como quem está pegando a harpa de volta e dizendo para Deus: Senhor, eu não sou como a multidão está olhando para o cenário. Eu não sou daqueles que se entregam para a crise, mas eu sou aquele que é portador de uma visão, aquele que se entrega na visão, aquele que se entrega na promessa e que ainda acredita na palavra de Deus. Pare de olhar para aquilo que a terra está produzindo ao seu redor. Porque o que a terra está produzindo ao seu redor é limitado demais. É pequeno demais. O que a terra produz não é eterno. Acaba, se dissolve com o tempo. Mas se você elevar os seus olhos, você vai perceber que aquilo que o céu produz, que o céu governa, é algo que permanece. A palavra de Deus é tão poderosa que ela tem sustentado a terra até hoje, desde o princípio até agora. Uma palavra tem sustentado o universo inteiro. Você acha mesmo que a palavra que Ele liberou sobre a sua vida não vai acontecer? Como pode? Andai, anaiamandurifaz. Pegue a adoração de volta. Pega ela aí, vai, pega. Pare de caminhar na mesma direção que a multidão está caminhando. Eleve os seus olhos. É de lá que o teu socorro vem. Oh, meu Deus do céu.
Ezequiel até esse momento aqui era sacerdote, filho de sacerdote. Mas quando Deus o enche da glória, o enche da plenitude, quando Deus fala, quando Deus o chama, Deus está dizendo: Ezequiel, você é profeta. Deus vai te levantar como profeta da tua casa. Deus está levantando você como profeta da tua casa. Porque o mesmo Espírito que te enche é o mesmo Espírito que te levanta. Gabriela, pegue a harpa de volta. Juliana, pegue a harpa de volta. Ai, candaia anaya manduri face. Anaya manduri facere. Sobre esse vale eu já posso ver. Enquanto você profetizar neste ambiente, o Senhor está alterando o destino de pessoas aqui. Enquanto você adora neste lugar, o Senhor está estabelecendo sobre pessoas, famílias, um novo tempo. Pegue a harpa de volta, pegue a adoração de volta, pegue o clamor de volta. Está na hora de se posicionar. Sendo profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Deus vai começar a ativar pessoas de novo espiritualmente aqui hoje. Está na igreja, mas está frio, está gelada. Meu Deus, Deus vai te ativar por dentro aqui. Mas o Senhor está dizendo: primeiro você levanta e depois eu falo contigo. Primeiro você se levanta e se posiciona e depois eu mudo as coisas. Porque se colocar de pé é posicionamento. É se posicionar. Se posicionar do jeito certo. Se posicionar como Deus quer que você se posicione. Você não tem noção. Não deixe a frustração travar os seus movimentos. Não deixe a frustração fazer você desistir, abandonar, se trancar dentro de um quarto, se ausentar de pessoas. Não deixe a frustração fazer você abrir mão da harpa. Pegue ela de volta. Aleluia. Eu não sei porque o Espírito está clamando isso a todo momento. Mas eu sei que Ele está ativando algumas pessoas por dentro de novo. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Eleve os seus olhos. Olha para cima do seu lugar, olha para cima. Tente enxergar com os olhos espirituais o que está além desse teto. O Senhor está dizendo: ainda está de pé. Se você se lembra, quando a harpa era tocada, você se recorda do tempo de clamor e adoração quando nada travava os seus pés? Consegue se lembrar como você adorava Ele? Com danças, com gritos, com entrega.
Você se lembra quando você entrava em ambientes como esse e parece que o seu coração ele ia explodir, porque você sabia que aqui era um ambiente que te fortalecia, e parece que abrindo mão da harpa, isso se torna um peso para você? Olha para o céu. Deus vai derramar do Espírito e vai ativar você de novo, porque Ele ainda tem promessa. E eu sei, olha para mim, eu sei que você não jogou a harpa fora. Eu sei que você não jogou ela fora. Eu sei, porque você ainda acredita no poder da oração. Ela está aí. É só pegar. É só tocar. Filho do homem. Hoje é uma noite de ativação e posicionamento. E a palavra de Deus não é liberada pelo que você sente. A palavra, ela é liberada por quem Deus é. E se Ele está falando, põe-te em pé, irmão. Eu vou ouvir testemunho de pessoas aqui. Porque o Senhor está te levantando por dentro hoje. Quem está preparado para entregar tudo? Não é entregar a harpa não, irmão. É entregar a adoração mesmo. Quem está preparado? Não tem frio que nos prenda. O oleiro só consegue moldar o vaso na perfeita forma quando o vaso está em movimento. Não tem como moldar um vaso parado. O vaso precisa estar em movimento. Então, se eu fosse você aqui, eu entregava tudo para Ele. Sem vergonha, sem timidez, sem pensar no que os outros vão falar, porque a ativação que Ele vai fazer na tua vida hoje vai mudar a tua história. Enche esse ambiente de adoração, vai. Visitar hoje aqui. Deixa o Espírito Santo levantar você. Fala, Deus, eu não consigo me levantar, mas eu me rendo ao poder do Teu Espírito. Eu não consigo me colocar de pé, mas eu me rendo ao poder da Tua palavra. Deus quer falar com você. Fala com Ele aí no seu lugar. Espírito Santo, eu quero pegar a harpa de volta, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Visita o teu povo neste lugar, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito Santo de Deus, cumpra o Teu propósito sobre cada vida aqui. Espírito vem, Espírito ativação Santo, de dentro para fora. Ativação de dentro para fora. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu sei que você pode melhorar a sua adoração. Faz meu coração arder de novo. Eu sei que você pode melhorar a intensidade do teu clamor. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. É o incendiar por dentro, sabe? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa, e batiza com fogo, acende a chama em mim, me batiza com fogo, acende a chama em mim. É tão difícil a gente acreditar em uma promessa que um Deus tão grande faz, quando a gente percebe que diante daquele cenário a gente é tão impotente. Maria se sentiu assim. Maria, uma mulher tão pequena, tão impotente, recebe o anjo dentro de casa e que diz para ela: Maria, não temas. É como se Deus estivesse dizendo: filha do homem, não tenha medo, porque eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, eu sei que você não é capaz, mas o que eu vou gerar através de você é tão grande, é tão grande, é tão grande. Como? Como? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Maria, será através do Espírito Santo. Ele vai descer sobre você, Maria. E você vai gerar. E você vai gerar. E você vai gerar. É por isso que o único clamor que nós devemos ter aqui hoje não é para estratégias, porque você tentou até agora e não deu certo. O único clamor não é por força própria, mas o único clamor deve ser pela presença do Espírito Santo, que Ele te encha, que Ele potencialize, que Ele transborde, porque é através do Espírito Santo que Deus te coloca de pé. E eu sei que você vai sair daqui hoje entendendo que o levantar de Deus para você é do lado de dentro. Estava frio, não vai estar mais. Estava distante, não vai estar mais. Não orava, vai orar a partir de agora. Não cantava, vai cantar a partir de agora. Não sorria, vai sorrir a partir de agora, porque o Espírito Santo de Deus está ativando você.
Porque o cenário de crise não vai frustrar você mais. Porque o teu Deus é maior. Será que você pode levantar as mãos para o céu e dizer: o meu Deus é maior. O meu Deus tem todo o poder. O meu Deus é fiel, verdadeiro, e eu posso confiar. Será que você pode dar o seu melhor glória a Deus aí? O seu melhor aleluia aí? Liberar a sua maior adoração.